entrando ao vivo. Vamos ver quem chega. A live de hoje vai ser muito legal. Dá um minutinho. Oi, amor. Vamos ver quem entra. Dá um minutinho para as pessoas entrarem. Vou colocar o meu fone. Responde a Vetri no grupo que tá ok ela participar, Dirigito. O pessoal do grupo tá mandando mensagem dizendo que tá correndo e eu tô falando que tá tudo bem. Oi, Luísa, tudo bom? E aí, é Carlos, seu nome? Posner Carlos. É Carlos seu nome? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem com vocês? A gente vai dar um minutinho para as pessoas entrarem. Aguardar só um pouquinho. Hoje vai ser um papo bem interessante, bem gostoso, bem mesmo e bem importante, bem libertador. Vamos entrando em mares um pouquinho mexido. Mônica, Elvira, boa noite, bem-vindo, tudo bem com vocês? A gente está só aguardando um minutinho. E aí, Silmara, tudo bom? Bem-vinda. E aí, Conceição, boa noite, tudo bem? A gente aguarda só mesmo para as pessoas entrarem um pouquinho. Alessandra. E aí, Maria Luísa, a gente já está amiguinha aqui na live, né? Você já está aí com crachá de assídua, já está bem legal. Boa noite, bem-vinda, meu anjo, muito bem-vinda. Vamos ouvir uma musiquinha só para a gente dar uma relaxada até as outras pessoas chegarem. 1 minuto curtindo Krishna Das um pouquinho, pode ser? Vamos dar uma ligada aqui. E esse mantra do Krishna Das é bem gostoso, bem gostoso. Beijo para você também, Silmara, lindinha. Vamos chegando, relaxando, se conectando. E aí, Cláudia, Daniele, boa noite para vocês. Tomando uma respiração profunda, entrando no clima do mantra, sentindo a energia que o mantra traz. Tomando uma respiração profunda sempre pelas narinas e você observa o ar que entra pelas narinas. Esse ar é repleto de energia e é a respiração que ancora e alimenta a gente, deixa a gente presente e vivo, né? E aí, Val, tudo bom? Tomando uma respiração profunda, respirando e chegando. E quem for entrando, pode se conectando com o mantra e respirando. Oi, Lúcia, tudo bom? A gente está só respirando e se conectando com o mantra até as pessoas chegarem. É uma inspiração profunda. Inspira até o final e solta pelas narinas, sempre pelas narinas, e vai ficando consciente do seu corpo que está sentado, sentindo a presença do seu corpo. Sentindo a presença da respiração no seu corpo. Inspirando bem profundamente. E aí, Rosália, e aí, Luiz, tudo bem com vocês? Vamos conectando com o mantra, conectando com a respiração, enquanto a gente aguarda só um minutinho. É 1 minuto mesmo. Inspira, solta. E quando você inspira a vontade de mergulhar para dentro de você mesmo. E quando você expira, você solta qualquer incômodo, você solta qualquer excesso de pensamento, qualquer preocupação, qualquer coisa que você esteja carregando que não seja esse momento aqui e agora desse encontro. Então você inspira e chega no seu corpo, se aprofunda em você mesmo. E você expira e solta com a sua expiração qualquer coisa que você esteja segurando, tensão, preocupação, emoção.
que não tem a ver com esse momento desse compartilhar aqui e agora. E suspira fundo e relaxa e sente como é gostoso um bom suspiro fundo. E aí, Evelyn, tudo bem? Oi, Moniquinha, que bom que você entrou, boa noite. Inspira profundamente. E vai sintonizando, se sintoniza com o mantra, se sintoniza com a sua respiração, inspira, chega no corpo, sente como é gostoso um suspiro fundo. E expire, solta qualquer coisa desnecessária nesse momento agora. E aí, Tânia? Estou bem feliz com a presença de cada um de vocês. Super boa noite. E aí, a gente pode começar esse bate-papo. A gente já teve uns minutinhos, já entraram algumas pessoas, algumas vão chegando, mas a gente já pode começar a conversar. Vou tirar o som. E aí, Fê? Tudo bom, Vetri? Vem no carro, mas vem curtindo, Alessandra. Vetri, é só você ir ouvindo Pagalzinha. Eu vou te mandar teu horário amanhã, tá, amor? Já tá tudo certo. Gente, o bate-papo hoje vai ser bem gostoso, vai ser bem elucidativo e vai ser bem inspirador, né? Ai, Loura, que bom que você entrou, super bem-vinda. Então a gente vai conversar hoje. O cabelo tá crescendo, né, amor? Pois é, Rogério tá precisando cortar meu cabelo de novo. Vou pedir a ele. Pensei nisso, mas tô esperando mudar a lua. A cheia tá indo embora, tem que esperar mudar a lua. Pagal fez intensivo de chakra breathing ontem e hoje. Muito bom, galera. Muito bom. A gente vai ter Meditation Day, dia 1º de agosto, né? Então, eu já estou avisando aqui, enquanto... obrigada, Rê, obrigada. Enquanto eu estou esperando aqui um pouquinho, eu já aviso a vocês que dia 1º de agosto a gente vai ter um Meditation Day privado, de 9h30 da manhã a 1 e pouquinho da tarde. Depois a gente vai ter aquele intervalo grande de almoço até as 3h30 e depois a gente volta de 3h30 às 7h30 da noite. E aí a gente vai curtir umas meditações bem gostosas e a gente vai estar experimentando isso. Então, na realidade, hoje a gente vai conversar sobre as decisões que a gente toma, as escolhas que a gente toma na vida da gente, que guiam a vida da gente, né? Obrigada, Luiz, que bom que você vem. E aí, Virgínia, tudo bom, amiga? Que bom, bem-vinda. A gente hoje vai conversar um pouco sobre as escolhas que a gente faz, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não fez escolhas, mas no decorrer desse papo vocês vão estar percebendo que tudo é uma escolha, até não escolher, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as decisões que a gente toma, se elas são pautadas na sua essência ou se elas são pautadas no seu condicionamento, né? Na realidade, eu tive a vontade de fazer essa live, no final da live de domingo eu dei uma live com uma amiga minha, quer dizer, ela me convidou para eu participar da live dela, né, a Fabiola, que ela tem um trabalho incrível em Vitória e ela me convidou para participar da live dela sobre o ponto da virada. E aí no papo com ela, quando eu terminei a live, eu falei, já sei sobre o que eu vou falar quarta-feira. E aí me veio a vontade de falar sobre essas decisões que a gente toma para a nossa vida, se elas são conscientes ou se elas são do nosso condicionamento. E aí a gente vai começar a explorar uma coisa bem interessante, né? Vamos já começar a explorar uma coisa bem legal. Numa das minhas primeiras lives eu estava falando muito a respeito de um autor que eu curto muito, que é do início da década de 90, chamado Neale Donald Walsch, que escreveu uma série de livros chamado Conversando com Deus. E esse autor, ele diz de uma forma muito óbvia, muito clara, né, que só existem 2 sentimentos básicos no mundo, o amor e o medo, né?
A polaridade oposta do amor não é a raiva, como muitas pessoas pensam. A raiva, ela é um amor não correspondido ou um amor não resolvido. Um amor não vivido, muitas vezes vira raiva, né? Então, a raiva, ela é um amor não refinado, ela é um amor na sua expressão negativa, né? E aí, Rafa, que bom que você entrou, Marina, bem-vindo vocês. Então, a polaridade oposta do amor é o medo. Então, o Neil Donald Walsh diz que todo movimento na nossa vida é criado baseado nesses dois sentimentos. Você decide na sua vida baseado no amor ou no medo. Isso quando você está falando já a respeito do corpo emocional, já a respeito de um ser que já está elaborando as suas emoções. Mas hoje a gente vai na base de tudo isso, né? E aí, Rose, a gente vai na base de tudo isso, porque se a emoção, se o sentimento é o amor e o medo, aí se a gente vai para os instintos, né? Se a gente começa a buscar na nossa parte instintiva, que é a nossa parte bichinho, que todos nós somos bichinhos, né? E quando o calo aperta, a gente deixa o bichinho mais evidente. A gente finge que não é bichinho, mas a gente é bichinho. A gente é um mamífero metido a besta que se acha mais inteligente que todos os outros mamíferos, mas a gente é bichinho, né? Aí quando a gente vai para a parte instintiva, e aí se tudo bem, que bom que você entrou, Rose já está aí também. Quando a gente vai para a parte instintiva, se você para olhar, quais são os dois instintos que movem o mundo? Exatamente o que realmente faz com que você se move. Se no nível do corpo mental, do corpo emocional, a gente lida com amor e com medo, se a gente vai para a parte instintiva, que é realmente onde a gente fica mais inconsciente, quais são os fatores, os instintos que realmente mobilizam toda a humanidade? E aí, se você para refletir um pouco sobre isso, tudo que você faz na vida, tudo, basicamente tudo que você decide na sua vida, você decide movido por dois instintos: o medo de sentir dor e de sofrer e a necessidade de sentir prazer, né? São duas polaridades. Tudo que você faz na vida de uma forma inconsciente, a gente está falando de instinto. Quando a gente fala de instinto, a gente fala de inconsciente, né? Então, de uma forma bem inconsciente, tudo na nossa vida é pautado ou no medo de sentir dor, ou tentando evitar sofrimento, ou buscando ter prazer, que é a compensação quando você sofreu, né? Muitas vezes você busca o prazer como compensação quando você sofreu, ou mesmo para você nunca sofrer. Então, o prazer, ele vem como uma derivação de algo a se buscar para você nunca ir lá na dor, né? E quando a gente começa a explorar um pouco por aí, quando a gente começa a futucar um pouco, a gente começa a ver que boa parte, ou grande parte, ou todas as nossas decisões... Oi, Cá, estava com saudade de você, viu? Todas as nossas decisões na vida, elas não podem ser tomadas a partir de uma clareza, a partir de um espaço de mais consciência, a partir de um espaço expandido de lucidez, porque ou a gente está igual um bicho tentando se proteger, ou a gente está igual um bicho tentando ganhar alguma coisa. Então, como a gente está igual um bicho, se você está muito parecido com um bicho, você está pouco parecido com o divino ou com o humano. E aí você não vai ter uma coisa chamada discernimento. Oi, Malu, quanto tempo você não aparece? Que bom. Que na realidade o discernimento é a nossa principal habilidade, que teoricamente que nos difere dos outros bichinhos, né? Dizem que a gente tem discernimento e os outros bichinhos não, dizem. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Mas a gente realmente ter discernimento, ter clareza, ter lucidez, ter aquele espaço reflexivo, ele precisa de uma pausa para esse medo ou para essa compulsão no prazer, para você começar a elaborar
um raciocínio mais claro, né, uma percepção mais expandida, você precisa de uma pausa para você sair dessa dualidade de ficar compulsivamente evitando sentir dor, ou se poupando, ou desviando de alguma coisa, ou fugindo de alguma coisa, ou compulsivamente se compensando em alguma coisa. E aí, inevitavelmente, a gente olha para isso e a gente vê que a gente dessa forma se comporta ou parecendo um bichinho ou parecendo uma criança, né? E explorando dessa forma, a gente pode chegar à conclusão de que dificilmente a gente fez escolhas ou tomou decisões na nossa vida baseados numa percepção expandida, onde você está lá expandidaço, relaxadão e fala, vou decidir isso. Então, foi muito engraçado, porque quando eu divulguei esse tema, muita gente me mandou mensagem, muita gente falou, uau, que tema legal, eu vou assistir. E aí já começou, né? Teve uma pessoa que falou assim, mas eu já posso começar a fazer as perguntas? Eu falei, bem, vou acabar dando spoiler da live, mas tudo bem, vamos lá. E aí ela veio me perguntar como é que seria ela tá se movendo, tentando evitar conflito na vida, que ela tenta, oi Suca, tudo bom? Oi Cristine, bem-vindas. Que ela tenta se mover na vida, tentando evitar conflito, porque ela acha que dessa forma ela está sendo muito lúcida, né? Aí eu falei, você elaborou e decidiu isso de um espaço interno? Ela falou, não, eu sempre agi dessa forma, eu sou uma pessoa que eu me acho muito lúcida porque eu não sou instintiva e a minha vida é muito baseada em evitar conflito. Eu falei, bem, então você ainda está agindo a partir de condicionamento, né? Se você está tramitando na vida, desviando de confrontação e desviando de se aborrecer, você pode achar que isso é uma atitude pacífica, mas se ela não foi decidida por um espaço de consciência muito expandido, isso também é condicionamento. É o condicionamento do medo de confronto. Então, ainda é um condicionamento, né? Então, pensando um pouco sobre isso, no começo das lives eu falei muito sobre o texto do Osho, o Camelo, o Leão e a Criança, que é um texto do Osho maravilhoso, que ele fala sobre os 3 níveis de consciência. Então ele fala que o camelo é o nível mais baixo de consciência, onde realmente você não para nem para saber que você existe, você só obedece, né? E não é obedecer porque você quer ser eficiente, é obedecer porque você não quer ter trabalho. É obedecer porque você não quer ter responsabilidade. É obedecer porque você não quer pagar o preço por. Então, simplesmente você vai lá e obedece e carrega o peso do mundo nas suas costas sem questionar, sem realmente verificar o que está acontecendo, por que você está indo naquela direção, por que você está carregando aquele peso todo, para quem que você está carregando aquele peso todo. Mas você vai fazendo isso de uma forma muito irracional, porque você só está evitando conflito. Você só está tentando evitar sofrimento e conflito. Então, esse nível de consciência, segundo o Osho, é o nível de consciência mais básico do ser humano, é onde realmente você não quer saber que você é um ser humano, você não quer ter trabalho. Você não quer ter trabalho com você não quer ter trabalho com o outro, você pode até trabalhar muito, mas ter trabalho interno. Você pode morrer de trabalhar, você pode estar trabalhando numa pedreira, inclusive, mas você não quer ter o trabalho interno de ter consciência de ter que decidir algo com. Você não quer ter essa percepção. E aí o Osho fala que o próximo nível de consciência é o leão, quando você cansa de ver que você está ali sufocado, quase morrendo dentro do sistema, só funcionando quase como um escravo do sistema, carregando tudo nas costas, e você vê que você fez aquilo completamente inconsciente, surge uma centelha de vontade de ter a sua própria vida, surge uma centelha de vontade de ter a sua própria vontade. E aí nasce o leão, que vem rugindo, né? O camelo, ele diz o sim inconsciente, ele diz sim por dizer sim, né? Então, ele está ali só dizendo amém e obedecendo. O leão, ele diz não para tudo, ele está rosnando para tudo.
Não é um nível de consciência que a gente deseja alcançar para o resto da vida. O leão é só um salto para você sair do total torpor, para você sair da total anestesia e inconsciência, para você sair quase de um estado de pedra que você se encontra em termos de anestesia e inconsciência, para você começar a colocar uma energia vital mais ancorada na vida. Então, no leão, você quer ter o seu espaço, você quer ter a sua opinião, você quer ter a sua vontade respeitada, você quer ser visto. Mas isso feito também de um espaço muito reativo, isso feito também de um espaço muito inconsciente, ainda é padrão de condicionamento, ainda não é um discernimento de escolha, ainda não é um discernimento de uma escolha mais lúcida, de uma escolha mais expandida. Então, como eu estava começando, eu falei desses estados de consciência, aí tem o estado de consciência da criança, no texto do Osho, que é onde ele fala que é o estado onde a gente deveria chegar para a gente começar realmente a estar um ser humano pleno aqui, que é quando você realiza um nível de maturidade e você tem um coração puro, e quando você diz um sim, esse sim é completamente lúcido, e quando você diz um não, esse não é sem reatividade, lúcido também. Então, só fazendo um resumo para quem não viu essa live desse texto, que é um texto incrível e que foi uma live inteira só sobre isso. E aí, como eu estava falando, que a gente se move o tempo todo evitando sentir dor e buscando ter prazer, né? É como a gente se move evitando sentir dor e buscando ter prazer. Eu vou dar alguns exemplos, porque o objetivo aqui não é vocês simplesmente concordarem com tudo que eu estou falando ou só ficar dizendo amém para o que eu estou falando. O objetivo aqui é instigar cada um de vocês a aprenderem a fazer uma reflexão mais profunda sobre a própria vida de vocês, sobre o meio à sua volta, sobre o momento em que o planeta se encontra, sobre tudo. Uma reflexão mais profunda sobre tudo. Para você ter uma reflexão mais profunda sobre tudo, você tem que tentar ter uma reflexão menos doutrinada. Mas para isso você tem que primeiro saber um pouquinho de quem é você. Porque senão você é só o resultado do condicionamento de tudo. Da mistura do seu pai, da mistura da sua mãe, da mistura da sociedade, da mistura de tudo. Você é um resultado de um bolo de condicionamento. E aí você fala, não, mas eu sempre fui assim. Claro, você nunca meditou, nunca fez um processo terapêutico mais profundo, nunca parou para refletir por que você é assim. Mas a sua natureza pode ser bem diferente disso que você explica, como eu sempre fui assim, né? Então, para elucidar um pouquinho como a gente funciona aqui no Bichinho, eu escolhi duas historinhas para contar para vocês que muitos de vocês já devem ter ouvido, né? Que são comparações que eu ouço desde que eu comecei a minha formação lá no início da década de 90 e que são coisas reais, são estudos reais. A primeira coisa que eu ouvi que me impactou muito, que eu nunca tinha parado para pensar nisso e que acontece com a gente, porque a gente também é mamífero, a gente também é bicho, né? Vocês já pararam para observar, pesquisar ou descobrir como é que os elefantes no Oriente, toda a Ásia, Índia, que tem muito elefante que é utilizado como meio de transporte, no turismo, né? Infelizmente ainda tem essa exploração, mas o elefante lá é um bicho domesticado em boa parte, né? E vocês já pararam para observar como é que esse bicho enorme, que pode acabar com uma cidade pequena sozinho, como é que ele é domesticado? Vocês já pararam para refletir sobre isso? E aí me trouxeram um videozinho na época para eu ver como é que isso acontecia. O elefantinho bem pequenininho, ele é preso com aquela corrente que a gente já viu no zoológico, que eles ficam presos, né? Ele é preso numa estaca pequenininha, né? Uma estaca firme, forte, mas ele fica ali acorrentado naquela estaca. E a vida inteira ele vai tentar sair, não vai conseguir, ele vai tentar sair, não vai conseguir, ele vai tentar sair, não vai conseguir, porque pequeno, aquela estaca é muito grande para ele. Eles vão mudando o tamanho da corrente, porque o elefante vai crescendo, mas eles não mudam a estaca e não mudam o lugar onde o elefante é preso,
para ele não estranhar o cheiro, para ele não estranhar nada. A referência dele é aquela mesma estaca. E aí na fase adulta, o elefante, mesmo na fase já adolescente, o elefante já desistiu de tentar sair. Ele não tenta mais sair, ele não tenta mais fugir. Ele podia simplesmente virar com a tromba e tirar aquela estacazinha em 2 segundos ou puxar o pé e arrebentar aquela porcaria, mas ele não tenta mais. Ele não tenta mais sair do lugar. Triste isso, Tânia, mas a gente é igual. No nível de doutrinação, a gente é igual. O grande lance aí que realmente mexe, né, é que a gente é igual nessa história. Porque quando a gente é criança, o que quer que tenha provocado dor, em muitos momentos faz com que você deixe de tentar algumas coisas que seria extremamente vital para você. Se aquilo te fez sentir dor, se aquilo fez você sofrer, se aquilo fez você sentir vergonha, se aquilo fez você se sentir menos, se aquilo fez você se sentir humilhado, dificilmente você vai tentar tirar aquela estaca do lugar de novo. Porque a gente faz primeiro na vida um movimento para evitar sentir dor. Então a gente fica igual esse elefantinho. E tem um outro experimento que foi feito numa universidade nos Estados Unidos, que no momento agora eu não me lembro, mas eu posso pesquisar, mas é só vocês colocarem experimento com as pulgas. Colocar na internet, vocês vão ver que vai estar lá, né? Fizeram o mesmo experimento, bem parecido, nos Estados Unidos, um experimento de laboratório com pulgas. Então pegaram um vidro com a boca larga, encheram de pulgas, um vidro transparente, e botaram as pulgas lá dentro e fecharam esse pote com uma tampa de cortiça. E aí a pulga pulava para tentar sair, batia na tampa de cortiça e caía. Ela pulava para tentar sair do pote, ela batia na tampa de cortiça e saía. Aí ela pulava de novo para tentar sair do pote, batia na tampa de cortiça e saía. Em muito pouco tempo, em menos de 2, 3 dias, elas passaram a pular mais baixo para elas não baterem na tampa, para elas não sentirem dor. E aí depois elas passaram a pular mais baixo ainda, para elas não baterem na tampa, para elas não sentirem dor. E aí depois eles fizeram um experimento de tirar a tampa. E quando eles tiraram a tampa, as pulgas não saíram do pote. Todas as pulgas continuaram no pote. Elas não precisavam mais da tampa para segurá-las lá. Então, isso é condicionamento. Se vocês queriam um exemplo do que é condicionamento, isso é condicionamento. E isso não é feito nem por maldade. A Fê está falando, coitado dos bichinhos, inclusive nós, né, amor? Coitado dos bichinhos, os bichinhos, coitado dos bichinhos. Não é só os bichinhos, a gente só faz o que a gente já recebe. A gente não faz nada desconhecido para o nosso sistema. A gente só repete o que a gente já recebe. Então a gente vai recebendo uma série de informações e de condicionamentos e a gente não para questionar se aquilo é verdade, se aquilo vai fazer bem para a gente, se aquilo tem a ver com a gente. A gente segue sem questionar, a gente segue obedecendo sem colocar em xeque. Isso é o que é condicionamento na nossa vida e isso é o que é decisão por condicionamento na nossa vida. E aí eu pergunto para você, na sua vida tem alguma decisão que você tomou que não foi tomada por condicionamento? A primeira resposta que a pessoa vai me dizer é que sim, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu respondi essa pergunta, porque eu tive os 2 padrões, eu fui o camelo, fui o leão, primeiro eu fui extremamente obediente, até morrer de exaustão. E até ver que essa obediência não resolvia nenhum dos problemas que eu queria sanar, né? Eu tentava, dentro do espaço do camelo, resolver o problema do pequeno núcleo que me cercava, família, amigos, enfim. Eu tentava fazer uma coisa apaziguadora e não conflitiva, que não dependia só de mim, porque a guerra já acontecia há muito tempo e eu não tinha absolutamente nada a ver com aquilo, mas eu tentava, como um camelo, resolver uma guerra. Quando eu cansei de tentar resolver essa guerra como um camelo, aí eu fui para o espaço do leão, eu fui tentar ter o meu espaço,
pessoal, né? E aí eu fui explorar essa energia como leão. Mas explorando também essa energia como leão, a pessoa pode falar que foi o que eu respondi, você já resolveu algumas coisas na sua vida, decidiu algumas coisas na sua vida pela sua essência, não por condicionamento? E aí no espaço do leão eu falava sim. E a pessoa me mostrava que não, que eu só estava sendo reativa né? Ao invés de obedecer, eu estava indo para o lado oposto, eu estava fazendo o oposto. Mas eu só estava fazendo o oposto em reação porque eu não queria o oposto daquilo. Isso também é uma reação por condicionamento. Você reagir só porque você não quer o oposto não é uma decisão partindo da sabedoria. Não é uma decisão partindo de uma lucidez. Não é uma decisão partindo de uma consciência expandida. É só você tendo uma reação animalesca para evitar alguma coisa de novo. Então você descobriu que você sofria de uma determinada forma e aí você começa a ser um pouquinho mais animalesco para você não sentir aquela dor e vai para o outro polo. Mas você continua muito inconsciente, você continua tomando as suas decisões de um espaço que não é o seu espaço de sabedoria, que não é a sua essência, que não é a sua fragrância, que não é o seu perfume, que não é o que você veio fazer aqui, porque você ainda não sabe, né? Então, o primeiro passo para você começar a questionar um pouco sobre isso é você começar a observar se tudo que você acredita e mantém como real e certo na sua vida, tudo que você sustenta como verdade na sua vida, já foi pesquisado por você. Você conhece a fundo as verdades que você defende? As bandeiras que você defende? Você conhece a fundo, tanto para dentro de você mesmo, quanto para fora? Você realmente é um conhecedor da causa, mesmo que seja sua, que você defende? Né? E aí você é um conhecedor de si mesmo, você é um conhecedor dos seus sentimentos, você é um conhecedor da sua própria história, porque é muito engraçado, a gente fica condicionado a repetir a nossa própria história e a história da nossa família a partir do que a gente ouviu, não a partir do que a gente pode como adulto parar, observar e concluir, né? Então às vezes a gente repete até coisas sobre nós mesmos que a gente ouviu a vida inteira que a gente era, mas você nunca parou para checar se você era realmente aquilo ou se era só a forma das pessoas te enxergarem ou te reprimirem ou te julgarem só porque você era diferente delas ou tentava ser. Então, você ainda não sabe exatamente que rótulo é esse que colocaram em você. O primeiro passo é você saber. E é muito interessante a gente começar a explorar por aí, porque existem linhas de pensamento que falam assim, no fundo, nós somos uma soma de crenças quando você está inconsciente, né? Nós somos uma soma de crenças misturadas do seu pai e da sua mãe. Sim e não. Sim e não. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe, realmente você sai repetindo muitas matrizes do que você viu, ou tentando evitar repetir as matrizes, você faz igual. Porque não sei se vocês já pararam para viver essa situação, mas às vezes você tentando fazer 100% diferente, no final você está fazendo igual. A Virgínia está falando, padrões se repetem se não são explorados. Sim, se você não explora. E essa palavra é uma palavra tão interessante, porque é uma palavra que ela não é ensinada para gente. Ninguém fala para você explorar. Explora o que você está sentindo. A pessoa já quer te contar o que você está sentindo, a pessoa já quer te formatar no que você está sentindo, a pessoa já quer dizer o que você está sentindo, né? Lógico, eu na sessão do consultório, às vezes eu realmente preciso dar alguns feedbacks para a pessoa, porque ela está tão dentro do transe dela, ela está tão embotada e tão fechada dentro dela mesma e das ideias que ela gostaria de ter dela mesma, ela está tão perdida dentro das ilusões que ela gostaria de ter, porque ela está tentando evitar a dor da sensação de um fracasso.
né? Quando a pessoa está muito perdida dentro de uma ilusão sobre ela mesma, é porque no fundo, ela se sente um fracasso, se sente uma fraude, se sente uma meleca e ela não quer sentir isso. Então ela cria um mundo imaginário que ela é o máximo, que ela já atingiu todos os lugares que ela deveria atingir e ela fica dentro daquele transe. E aí ela vem para terapia e eu tenho que falar, amor, oi, pera lá. E aí eu pego as ações, eu pego os resultados das ações e eu tento linkar o nome à pessoa e falar, consegue entender que não é o que você pensa de você? Você não é essa pessoa. Você fala quem você gostaria de ser, não quem você é. Você fala a respeito da palestra, defende quem você gostaria de ser. Mas você não sabe quem você é. Você não tem consciência, porque saber internamente quem você é implica em entrar em contato com dor, sensação de fracasso, menos-valia e uma série de coisas que você passou a vida correndo evitar. Você passou a vida tentando não sentir. E isso realmente vai trazer um desconforto muito grande no começo. Mas só para vocês saberem, você já carrega esse desconforto o tempo todo, que precisa ser anestesiado, ou com muitos pensamentos, ou com muita bebida, ou com muita comida, ou com muito sexo, porque se você está tentando evitar dor, você vai procurar prazer. Se você está tentando evitar dor, você vai ser compulsivo em procurar prazer. E é muito triste, porque como a dor é pungente o tempo todo, a dor fica ali pulsando, 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 pulsando o tempo todo, qualquer prazer que você consiga ter, ele é muito fugaz, ele não dura às vezes um dia inteiro. Você tem, uau, se o teu tesão é fazer uma viagem, antes da viagem acabar, você já está mal, você já está entediado. Ou então assim que você chega da viagem, você não consegue nem estender o prazer daquela viagem por um tempo. Porque a dor já voltou de novo, né? Se o seu tesão é sair para tomar um bom vinho, depois que o vinho acaba, até no meio dele, né? E aí com a bebida ainda é pior, porque a bebida libera o que você está tentando reprimir. Então a bebida ou ela vai liberar um adolescente muito ridículo que está pagando um mico absurdo para não sofrer, né? E aí você vai ter 3 anos de idade, 15 no máximo, quando você está mais velho, e aí você vai ser aquela pessoa que vai estar com o seu sensor liberado para você soltar o que você tem de mais ridículo, para você realmente não sentir dor, e aí normalmente quem está envolvido nisso com bebida fala, deixa eu curtir, não enche meu saco. E o curtir deixa eu estragar a festa de todo mundo, só botar o meu lixo para fora porque eu não estou aguentando mais. O curtir é isso. O curtir é exatamente esse. Ou então você vai para outra polaridade com a bebida, que é ficar deprê e tocar esse espaço de dor também de uma forma muito intensificada. Nas duas situações você não está sentindo. Nas duas situações você está dramatizando e exagerando para não sentir e não lidar. Então você continua não sentindo. Então o que quer que você faça tentando evitar sofrimento é uma compensação que não vai te ajudar. Aí Layati está falando, estar presente faz toda a diferença, mas demora muito para conseguir. Sim, é sobre isso que eu estou falando. Mas para você estar presente, primeiro você tem que lidar bem com esses desconfortos, porque muitas vezes, Layati, e eu conheço isso aos baldes, até o estar presente e a meditação é usado como fuga para você não lidar com a sensação de fracasso. Eu conheço muitos buscadores espirituais que passam a vida inteira meditando. Eu tenho uma história muito engraçada sobre isso na minha vida, muito, muito engraçada. Quando eu me separei do meu primeiro casamento, eu estava numa situação bem complexa, assim, financeiramente. Foi uma aventura, né? Eu casei com 18, me separei com quase 30. Enfim, foi uma situação complexa. E aí eu fui dividir apartamento com um sannyasi, amigo meu, que na época também ele tinha acabado. Foi muito engraçado, eu estava coordenando uma maratona de 21 dias de meditação dinâmica. Ele apareceu lá na maratona de 21 dias de meditação dinâmica, eu nem sabia quem era aquela pessoa. E a gente fazia meditação dinâmica todo mundo junto e no final a gente descia. A meditação dinâmica ela é feita em jejum, para quem não conhece.
E aí a gente fazia aquela meditação 7 horas da manhã e a gente descia para uma padaria que tinha perto depois para a gente tomar café da manhã. Era um grupo de 30, 40 pessoas. Eu fazia maratona de meditação dinâmica. A cada 2 meses eu fazia uma maratona de 21 dias. Então era bem intenso. A gente tinha um grupão que fazia isso. E sempre aparecia uma pessoa nova, e nesse caso foi essa pessoa, né? E aí foi muito engraçado, porque ele sentou na minha mesa, eu lembro até hoje, estava com a minha filha na minha perna, que eu deixava minha filha com o pessoal da recepção do salão, e com meus filhos. E depois eu pegava eles, enquanto eu dava meditação, depois a gente ia tomar café. E as crianças pequenininhas, com 3 e 5 anos, e aí a gente conversando, eu falei, e aí, você chegou aqui agora, curtiu a meditação? Não, eu estou gostando muito, está sendo muito importante para mim, porque eu acabei de me separar tem 15 dias. Eu falei, eu também. Aí ele falou, e eu estou dividindo, estou de favor na casa de um amigo, no apartamento dele, dormindo num colchonete extremamente desconfortável. Eu falei, eu também. Aí ele falou, pois é, eu estou procurando apartamento, mas eu preciso de uma pessoa para dividir o apartamento. Eu falei, eu também. Aí ele falou, você quer dividir apartamento comigo? Eu falei, tá bom. Aí eu lembro das crianças olhando apavoradas, tipo assim, né? Ferrou, né? E aí a gente foi dividir apartamento junto. Nesse dia a gente saiu, foi muito engraçado. A gente foi numa banca de jornal na esquina, demos alguns passos, encontramos o apartamento por ali, fomos dividir apartamento. E ele era filho de um iogue, filho único de um iogue que estava procurando, passou a vida inteira tentando iluminar. E ele já estava há 10, 11, 12 anos lá na Vipassana, virado para a parede, tentando iluminar. Estava ele lá, firme e forte. Eu tinha se tornado sannyasi do Osho há um determinado tempo atrás, mas assim, aí ele tinha passado a substituir, fazia meditação dinâmica, depois passava 10, 12 horas na Vipassana. E a gente foi dividir apartamento, eu tinha o meu quarto com os meus filhos, o quarto dele ele botou um tatame para fazer meditação dinâmica, e ali a gente tinha uma mini comunidade, final de semana as pessoas iam para lá meditar com a gente, era bem interessante. Mas aí com o passar do tempo, eu comecei a ver que ele não se relacionava com ninguém. E aí eu perguntei, vem cá, porque na época eu tinha 30, ele tinha 35, alguma coisa assim. A gente nunca teve nada, mas eu via que ele não tinha interesse por ninguém. E justamente por ele meditar muito e essa energia ficar muito reprimida, quando a gente ia para algum grupo de meditação, ficava um monte de fadinha, né? Tinha um monte de fadinha lá de 19, 20 anos, tudo em volta dele, ficava tudo eriçado. E eu falava, vem cá, mas você não vai namorar ninguém, não vai ficar com ninguém? Ele falou assim, não, porque eu estou há 10 anos sem transar, contendo a minha energia sexual para iluminar. Eu falei, oi? Como é que é o negócio? E essa pessoa, ela só não era autista por um detalhe, assim, porque realmente ela não tinha nenhuma habilidade social. Ela passou a vida inteira fugindo da dificuldade dela com o mundo, meditando. E ele ficava em silêncio muito bem e estava ali presente, mas não lidava com nada. E a nossa convivência foi muito engraçada, porque foi pau puro moçada, né? Assim, falei, bem, já que caiu aqui é para eu lidar com isso, né? E a gente se pegava bonito. Eu batia na porta do quarto dele e falava, isso é ridículo, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. E aí tinha toda uma dieta, não tomava café, era macro, todo lá. Eu falei, parou de palhaçada. Aí a gente dividiu no apartamento. Eu sempre gostei muito de grupo, daqui a pouco a casa estava cheia, ele começou a ter um monte de amigos, a gente começou a conviver, ele começou a namorar, aí saiu da repressão, aí já eram 5, 6, 8 namoradas, daqui a pouco o quarto tinha mais 5 meninas ao mesmo tempo, todo mundo dormindo, a meditação babou, graças a Deus. E aí ele começou, então hoje em dia, né, a gente é amigo até hoje, ele está casado, com filhos, enfim. Hoje em dia eu acredito na meditação e no silêncio dele. Hoje em dia realmente eu acredito na profundidade do silêncio dele. Porque ele foi para a vida e lidou com uma série de coisas. Ele foi para a vida e encarou, né? Essa coisa de você se ilhar num grupo para meditar, porque a gente é especial, e aqui ninguém entende a gente porque o mundo é muito inconsciente. Isso não é você realmente ser um meditador, né? O Osho mesmo fala
de que você meditar no Tibete é muito fácil, né? Quero ver você meditar aqui. Então, assim, esse silêncio que você procura para você estar presente, essa presença, ela não tem a ver com ideal, ela não tem a ver com alguma coisa que a sua mente planeja ter, ela não tem a ver com personagem. Essa presença é uma sensação, essa presença é um estofo. E esse estofo, ele só acontece depois que você consegue lidar com as suas misérias. Não tem atalho. Esse estofo, ele só acontece depois que você consegue lidar com tudo que você tentou fugir de lidar na sua vida. Porque você sabe que você fugiu de lidar com algumas coisas. São segredos que você não gosta nem de contar para você mesmo, mas cada um sabe do que está fugindo. E realmente a nossa decisão, de uma forma mais plena, mais lúcida, ela só vem desse espaço de presença. Mas esse espaço de presença não é um tropeçar na pedra ou passar 10 dias em silêncio. Esse espaço de presença acontece com você presente, olhando para você, vendo as suas reações, vendo as suas misérias e não fugindo mais delas. E nem reagindo mais a elas. E aí você vai criando um nível de amadurecimento interno, você vai criando um nível de recheio, aonde você se torna uma pessoa confiável para você mesmo. Porque antes disso, você não pode confiar nas coisas que você pensa, porque você não sabe refletir. Então não dá para você confiar nas suas decisões, porque elas não são pautadas numa reflexão profunda, com uma convivência profunda de você com você mesmo. É muito necessário a honestidade da convivência de você com você mesmo, porque a única certeza que você tem é que você vai ter que se aturar até o final dessa encarnação. É a única garantia que você tem, é dessa companhia. Você não tem garantia de outra companhia nenhuma. Então é bom que você aprenda quem é essa pessoa que você vai ter que conviver com ela até o resto da vida. E como é que ela conduz a sua vida, porque essa pessoa conduz a sua vida e muito provavelmente ela está conduzindo a sua vida baseada em evitar dor e conquistar alguma coisa. E aí, Suresh, tudo bom? Se você está tentando evitar dor ou se você está tentando conquistar prazer, você está numa rota completamente insana, fugindo de você mesmo. Fugindo de você mesmo. E se você está fugindo de você mesmo, como é que você pode ser lúcido em alguma escolha? Como é que você pode ser lúcido em alguma decisão? Se você está correndo da pessoa que você vai ter que ficar com ela até desencarnar. Não tem jeito, você vai ter que lidar com você mesmo até desencarnar. Tranquilo, amor, tudo bom? É só você ver depois, tá tudo certo. Volta que essa é boa, tá? Pega do comecinho depois que é bem legal. Então, na realidade, baseado nisso, eu tô trazendo aqui coisas bem importantes para a gente começar a instigar sobre como foi que a gente chegou até aqui. Né? Aconteceu uma coisa muito interessante agora, nessas 2 últimas semanas. As pessoas lá da minha cidade criaram um grupo de relembrar o passado, né? Mas assim, passado mesmo. Isso foi criado por um arquiteto que estava fazendo um estudo da arquitetura de como a cidade foi criada, né? Que eu sou do interior do estado. E aí isso foi se desdobrando, as pessoas foram se empolgando, o grupo já tem mais de 6.000 pessoas em menos de 4 dias, milhões de fotos foram aparecendo, histórias de familiares, o negócio cresceu, ficou interessante, né? E eu estou observando aquilo ali com um grande processo terapêutico coletivo que as pessoas nem estão se dando conta. Né? Porque, na realidade, o que é um grande processo terapêutico? É você aprender a contar a sua história. E como é que você vai aprender a contar a sua história? Parando de repetir igual um papagaio o que seu pai, sua mãe e as pessoas falaram e começando a querer entender como é que era esse contexto.
como é que realmente era essa estrutura familiar, como é que era a família da minha mãe, como é que era a família do meu pai, como é que se deu esse casamento, como é que desse casamento eu surgi, meus irmãos surgiram, como é que essa estrutura funcionava. Para de repetir as histórias que você sustenta, as verdades que você sustenta, sem você reescrevê-las. Um bom processo terapêutico, primeiro de tudo, é você reescrever a história da sua vida. E como é que é reescrever a história da sua vida? É você estar olhando de um espaço desidentificado, é você estar olhando de um espaço como se você estivesse observando a história de uma outra família que não é a sua, mas que você pudesse analisar aquilo profundamente. E o que isso vai trazer para você? Isso vai trazer para você a possibilidade de você escolher não repetir o padrão. Porque você repete o padrão por falta de reflexão e por falta de aprofundamento e por falta de conhecimento. Então você está preso dentro do transe, completamente preso dentro do transe, sendo mais um macaquinho ali dentro do jogo, mais um bonequinho no teatro, um boneco de fantoche, sem você entender como é que são esses bonecos todos. Então isso é uma primeira forma de você conhecer, né? E isso faz com que você tenha a possibilidade de sair. Você só sai quando você conhece. As pessoas vivem fugindo, fugindo, fugindo. Não quero sentir dor, não quero sentir dor, não quero sentir dor, quero evitar. Não quero sentir dor, quero evitar. Você só vai mais para dentro. Você está fugindo e correndo para dentro do problema. Porque a única forma de você sair do problema é conhecendo o problema profundamente, seja lá o que você chame de problema. É se lambuzando da história, é se atolando na lama e aprendendo a sair dela, que você resolve algumas coisas. Enquanto você tenta fugir da lama, é igual a areia movediça, você só vai se afundando mais sem saber onde você está. Então, essa autoinvestigação, ela é o começo de tudo. Faz uma pausa, para de repetir igual um papagaio e para olhar as verdades que eu sustento, as verdades que eu acredito, as verdades que eu falo, elas vieram de onde? Quem foi que contou para mim? Por que eu continuo repetindo isso sem saber se isso é real para mim ou não? Sem saber se isso faz sentido para mim ou não? Sem saber se isso é verdade ou não? E aí, fazendo uma extensão para o que está acontecendo lá com esse grupo lá da minha cidade, sem perceber, as pessoas resolveram estudar história, que não é a história que é contada nos livros. Porque a partir de fotos, a partir de troca de ideias, a partir de trocar, não, mas a minha família falava que era assim, falava que era assado, isso é criar um livro de história real. Porque se a gente está aqui completamente doutrinado e dominado como camelo, você realmente não acha que tudo que a gente estudou como história é o que a gente deveria saber, né? Vocês realmente não são ingênuos a ponto de acreditar que tudo que você estudou, que foi colocado nos livros, é a base do que aconteceu. E a importância da gente saber disso é para a gente saber lidar com isso, entrar ou sair disso. Enquanto você não conhece, você nem entra nem sai, porque você se sente completamente atado. Quando você não conhece uma coisa, você nem entra e nem sai da coisa. Você se sente completamente imobilizado por falta de conhecimento. E o pior, você vai aumentando essa imobilização à medida que você tenta evitar sentir isso. Monique está falando, dói muito encarar, mas é preciso, sim. Você só cresce quando você encara seu grau de imaturidade, quando você encara a sua reatividade, quando você encara os seus medos, quando você se enxerga e enxerga as pessoas ao seu redor sem você dramatizar. Olha os fatos como fatos, tenta entender o contexto como um todo, tenta ter um olhar de um grande explorador da sua própria vida, um grande explorador da vida da sua família, um grande explorador do contexto social onde você vive.
tenta realmente ser aquilo que a gente fala, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tenha dois. Já tem muita gente cega no planeta. A gente está no ponto que está porque todo mundo é cego. Ninguém tem nenhum olho, nem caolho tem gente por aí. Está todo mundo cego, sem saber para onde está indo. Então, realmente, o ponto de reflexão é, antes de sustentar uma verdade, checa, explora, vê que verdade é essa que você está sustentando. Antes de defender uma bandeira, antes de defender um ideal, antes de se sentir. Uma coisa importante, se você está muito empenhado, se você está muito reativo, se aquilo está mobilizando muita energia, desconfia. Tem caroço nesse angu. Porque quando você está em contato com a verdade, você fica pacífico. Não anestesiado. Pacífico. É uma coisa completamente diferente. Então, essa é a live de hoje. Eu ainda tenho 5 minutinhos para falar com vocês antes de cair a live. No domingo, eu vou estar fazendo uma live com a Patrícia Gustrosi, que é uma nutricionista incrível, que me convidou para fazer uma live com ela para a gente conversar sobre a conexão da maturidade emocional, de como você pode lidar com as suas questões em relação à nutrição, né? Qual a conexão entre a pessoa saber se nutrir, e nutrir é uma coisa tão ampla, tão vasta, né? E a comida, ela entra no lugar de tanta coisa, ou a comida entra para você disfarçar o medo, ou a comida entra para você ter prazer momentâneo. A comida, ela entra em vários lugares que não é para nutrir, né? Então a gente vai ter um papo muito legal no domingo às 6 da tarde, e a gente vai estar fazendo muito essa ligação, né? O que você está botando para dentro. Então aqui eu já estou conversando um pouco com vocês de tudo que vocês puseram para dentro até hoje e ainda tentam vomitar nos outros, porque se é verdade para você, ainda tem isso. A gente bota para dentro e tenta vomitar no amiguinho para ver se ele também ajuda a segurar a história, né? Essa live vai ficar salva no Instagram, no meu canal do YouTube, Mânica Psara, tem todas as últimas lives, as últimas 9 lives. Então, a que eu fiz com a Fabiola, que foi uma amiga também que me convidou, ela tá lá como a primeira. As 8 lives abaixo, elas têm uma sequência. Se você assiste de baixo para cima, você pega toda uma sequência de processo terapêutico bem interessante. Quem puder se inscrever no meu canal do YouTube, curtir, comentar. É uma forma de realmente vocês retribuírem o que vocês estão captando aqui, né? Então, se vocês puderem me apoiar, curtindo o meu canal, fazendo um comentário, se inscrevendo, deixando um comentário na própria live do Instagram, que isso motiva as pessoas que chegam, vocês estão contribuindo muito comigo. E aí fica uma troca gostosa, né? Uma forma de vocês trocarem legal comigo. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, o Rogério toda hora está aí digitando. O meu site é www.manicaterapiameditação.com.br. Dia 1º de agosto eu vou estar fazendo o Meditation Day. Todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, eu estou com essa live aqui. E agora, a partir de domingo, eu estou sempre com um convidado. Então, esse domingo agora vai ser a Patrícia Augustrosi e o outro domingo vai ser o Victor Lima, cirurgião plástico, que está aqui. Mas aí a gente conversa depois. Um beijo enorme para vocês, gratidão profunda pela atenção, muita gratidão mesmo. E quem puder comentar lá, qualquer coisa que vocês queiram, fala no direct, que eu estou por aqui. E eu estou aguardando vocês domingo e quarta-feira. Domingo, 6 da tarde, quarta-feira, 7 da noite. Atendimentos estou fazendo todos online. Quem quiser também saber sobre meus processos de consultório, é só pedir informação. Um beijo enorme para vocês e um ótimo resto de semana. Quem não assistiu, pega e assiste inteira, que está valendo a pena. Beijão!